Olá, nessa aula nós vamos falar sobre globalização. Bem, em termos teóricos, né, o que é uma teoria? Teoria ela é um conjunto de proposições e conceitos que são coerentes entre si e que nos ajudam a interpretar uma realidade social. Então, o conceito ele é uma unidade básica de uma teoria. Uma teoria ela é construída por vários conceitos, como se o conceito fosse um tijolo, uma lajota, e a teoria fosse a casa. Então, o conceito ele é a unidade básica, né, de teorias mais amplas. Né? Toda teoria precisa ser construída sobre pilares conceituais, sobre vários pilares conceituais. E sobre os conceitos, eles funcionam da seguinte forma. Quanto mais abrangente um conceito, menos profundo ele é, menos fenômenos ele consegue explicar. E quanto menos abrangente esse conceito, maior o número de fenômenos que eles conseguem explicar. A gente tem um caso extremo, né, quando a gente tem um caso extremo, um conceito que é tão abrangente que tende ao infinito, no final das contas ele não consegue explicar nada. Daí nesse caso a gente tem uma panaceia, um conceito do tipo de panaceia. Ele tenta ser tão abrangente que no final das contas ele não consegue explicar nada direito. E a gente pode falar que o conceito de globalização nos anos 90, ele era meio que um conceito panaceia, né? Então, quem viveu aí, já era adulto nos anos 90, deve lembrar o tanto que o termo globalização era evocado para tudo e quanto é qualquer coisa, né? Então, por que está aumentando a degradação ambiental? O povo, é a globalização. Por que está aumentando o desemprego? É a globalização. Por que está aumentando a imigração? É a globalização. Por que tantas empresas estão falindo cada vez mais rápido? É a globalização. Por que a concorrência comercial está aumentando? É a globalização. Ou seja, a globalização era uma panaceia, né? A resposta pronta para qualquer pergunta. Então, quando você tem um conceito que é a resposta para qualquer pergunta, você tem uma panaceia, e a globalização era meio que um tipo de panaceia, né? Tá, mas o que é globalização? Né? Qual é o conceito de globalização? Como eu falei que é um conceito que se tornou uma panaceia, então você tem, né, dos anos 90 aí, mais de 100 definições do que é globalização. Aqui no Brasil, entre as mais citadas, você tem a do Octavio Yanni, que escreveu um livro muito importante chamado Teorias da Globalização, até hoje é uma das referências no tema, né? Para ele, ele tem uma definição, e entre os pesquisadores estrangeiros, um dos mais citados é o Anthony Giddens, né? Então aqui eu vou dar a definição desses dois pensadores. Para o Octavio Yanni, globalização é a universalização do capitalismo como modo de produção e processo civilizatório. Ou seja, o mundo ele se torna globalizado, quando há capitalismo em todas as partes do globo terrestre. Né? Não exista partes no globo terrestre, ou pelo menos não exista lugares que quase todo o globo terrestre seja capitalista. Qual a consequência dessa definição do Octavio Yanni? Ora, até 1991, um terço do mundo era socialista. Então, se um terço do mundo era socialista, então não era todo capitalista. Então, a gente só pode falar que a globalização ela começou com a queda da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Então, a gente só pode falar que a globalização ela começou, né, na história humana a partir da queda da União Soviética. Essa é a consequência lógica da definição do Octavio Yanni. Já o do Giddens, a definição dele é mais ampla, né? Ele diz que a globalização é o adensamento, ou seja, tornar mais denso, o adensamento e a intensificação das relações políticas, econômicas e sociais, de modo que o que acontece em uma sociedade acaba tendo reflexo em outra, né, cada vez mais rápido. Ou seja, a gente sabe que tem um mundo globalizado quando o que você faz aqui tem consequência em outro lugar do mundo que nem estava imaginando. Então, sei lá, você tem uma seca muito aguda no Brasil,
né? Então o preço do arroz lá na China, lá no Vietnã, lá no Japão, lá sei lá na onde, o preço aumenta, né? Se acontece algo aqui, né, tem reflexo em outro lugar. Sei lá, uma perseguição suponhamos que alguém de religião muçulmana seja morta no Brasil, né, e essa notícia vai parar na internet lá no mundo muçulmano. E daí por islamofobia. Daí no outro dia já tem um monte de movimentos anti-Brasil, né? De hashtags fora Brasil, Brasil assassino, coisa do tipo. Então, a globalização é esse entrelaçamento. Tudo tem consequência política, social e econômica, né? Em função desse adensamento de relações. Mas então, quando começa, né? A globalização, se a gente pegar a definição do Giddens, começa quando os países começaram a se aproximar e ter relações econômicas, sociais e políticas. E quando que isso acontece em nível global, em nível planetário? A partir das grandes navegações do século XVI, lá do Cristóvão Colombo e do Pedro Álvares Cabral. Então, utilizando a definição do Yanni, a globalização acontece a partir de 1991, então é um processo recente. Agora, se você não gosta do Octávio Yanni e você prefere o Giddens, a definição do Giddens, a consequência é que a globalização é um processo de longo prazo que está em andamento desde o século XVI. Quem dos dois está certo? Não sei. Uma outra consequência das diferentes definições do Yanni e do Giddens, né, é que se você pega a definição do Yanni e a globalização é de 1991, começa, né, com cada... Então quer dizer que na realidade a globalização ela é uma consequência do desenvolvimento da maioria das sociedades. Então as sociedades foram se desenvolvendo até que chegou numa fase de desenvolvimento que desencadeou o processo de globalização. Ou seja, a globalização ela é uma consequência do desenvolvimento dos países mais ricos. Agora, se você pega a definição do Giddens, acontece o contrário, né? Como a globalização ela começa lá no século XVI com as grandes navegações, então é o longo e gradual processo de globalização que vai empurrando as sociedades para que elas se tornem desenvolvidas. Então aí a gente também tem uma outra consequência diferente na relação entre globalização e desenvolvimento, dependendo da perspectiva que a gente adota. Quais as consequências da globalização, né, no longo prazo? Né? Se a gente continuar aproximando os países, intensificando as relações ou universalizando o capitalismo, quais as consequências? E aqui, novamente, não há consenso, né? As interpretações elas vão novamente em sentidos opostos. Daí eu pego dois autores importantes das relações internacionais, Francis Fukuyama e o Samuel Huntington. Para o Francis Fukuyama, a globalização conduz ao fim da história. A globalização vai fazer com que a história se acabe, né? A história da humanidade chegou ao fim. Ué, como assim? O que ele quer dizer com que a história da humanidade chegou ao fim? Ele vai dizer que chegou ao fim porque não há, na história humana, né, em termos econômicos, né, a gente chegou ao fim da história porque não há nada melhor do que o capitalismo e nada que vai substituir o capitalismo. Né? Não existe outro modo de produção melhor do que o capitalismo. Então não adianta tentar ficar inventando porque não vão criar. Né? E no plano da política, a democracia ela é o melhor regime de governo. Então a gente já encontrou a melhor forma de organização econômica e já encontramos a melhor forma de organização política, que é a democracia. Então só cabe a todo mundo simplesmente adotar o capitalismo e a democracia, porque não há outras alternativas. Fim da história, ponto final, acabou. Já o Samuel Huntington acredita que na realidade a globalização ela vai conduzir ao choque das civilizações. Por quê? Porque existem povos, existem culturas e existem civilizações que elas têm pontos de vista diferentes, né, opostos e irreconciliáveis, que eles não vão concordar nunca. E que se eles puderem um eliminar o outro, eles vão eliminar. Então, na realidade, e se você aproxima povos que pensam completamente diferente e se odeiam, você vai ter um
um choque de guerra de todos contra todos ali, né? Voltar um caos hobbesiano. Então, na realidade, a globalização ela pode trazer o aumento de conflitos, inclusive conflitos em escala global, com bombas atômicas e coisas, que põe em risco a existência da humanidade do planeta Terra. E para ele, essa paz e a tolerância elas são momentos de trégua, enquanto aqueles que se odeiam tentam juntar forças e recursos para destruir uns aos outros. Daí ele dá alguns exemplos de civilizações que são tão diferentes que não dá para você convergir, como o caso da civilização hindu, ali da Índia, a civilização cínica com S, né, não com C, que se refere à chinesa, os muçulmanos também, que não vão aceitar valores de outras civilizações, a civilização ocidental, a civilização latino-americana, na qual o Brasil está dentro, né? E é interessante notar que o Huntington ele divide, né, civilização ocidental e latino-americana. A ocidental é Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Então, eles são o Ocidente na visão do Samuel Huntington. A América Latina ela não é, né, ocidental para o Samuel Huntington. A América Latina é um Ocidente que não deu certo. Né? A Europa tentou colonizar a América Latina e transformar nós em parte do Ocidente, mas nós somos um projeto que deu errado de Ocidente e formamos uma outra coisa chamada civilização latino-americana. E sobre as metáforas da globalização, né? Tem várias metáforas da globalização. O Octavio Engi, no livro dele, Teorias da Globalização, se não me falha a memória, ele traz 9 metáforas da globalização. Aqui eu vou citar 3, né? Aldeia Global, Nova Torre de Babel e Fábrica Global. Então, na primeira, né, o processo de globalização transformou o planeta Terra e todos os países em uma aldeia global. Né? E o que é uma aldeia global? É que ele aproximou, né, a comunicação e o transporte entre esses países que no passado eram separados. Né? Então, por exemplo, às vezes eu estou mais próximo emocionalmente de uma pessoa que está do outro lado do planeta, no Japão ou na China, do que do meu vizinho que mora do lado. Os meios de comunicação, a evolução tecnológica dos meios de comunicação e transporte faz com que eu possa ter amigos em qualquer parte do mundo, inclusive que eu seja muito mais ligado a esses países, a esses amigos que estão geograficamente longe do que pessoas que estão geograficamente próximas. Isso também aproximou, fez com que eu pudesse conhecer outras pessoas parecidas comigo, ou que compartilhem os mesmos valores que eu. Então, sei lá, eu gosto do seriado Game of Thrones. Daí eu entro numa comunidade global, onde tem um monte de gente que é fã desse seriado, né? Lá do Japão, lá da França, dos Estados Unidos, e ali a gente tá tudo na mesma comunidade ali na rede social. E a gente conversa sobre aquilo dali, ficou mais fácil encontrar pessoas, né? E até a mesma questão de produtos, né? Eu não sou mais obrigado a comprar todos os produtos no comércio local da minha cidade. Eu posso caçar na internet e comprar um negócio que vem do outro lado do mundo, lá da Tailândia, né? Comprei uma calça que veio lá da Tailândia esses tempos atrás, né? E a calça vem, né? E isso daí é a questão da aldeia global, né? Mesmo aquilo que está geograficamente longe, ela é mais próxima às vezes do que aquilo que está geograficamente perto. A segunda metáfora é a nova Torre de Babel. A Torre de Babel, em referência à questão lá da Torre de Babel bíblica, né? Que lá era aquele punhado de gente que falava línguas diferentes, né? E que a globalização fez com que o planeta Terra virasse uma nova Torre de Babel, né? Você vai em cidades como Nova York, por exemplo, né? Você tem o bairro chinês, você tem o bairro dos negros, você tem o bairro dos judeus, você tem o bairro dos brasileiros, você tem bairro de não sei o que lá. Então, tornou aquilo ali tudo junto e misturado. Você né, vai estudar numa faculdade, você tem que ler um autor brasileiro, um autor alemão, um autor francês, um negócio. Tá
tudo, né, a gente fica sendo obrigado, a gente está exposto a um monte de influência de tudo quanto é lugar, né? A gente conhece mais sobre culturas diferentes porque a gente é exposto a mais coisas diferentes e não apenas a coisas nacionais. E a terceira e última metáfora, né, que é uma metáfora mais economicista, que é a ideia de que o planeta Terra se transformou numa fábrica global. Então, por exemplo, você pega o tênis da Nike. O tênis da Nike, ele é uma empresa, né, a matriz que toma as decisões fica nos Estados Unidos, né? A matéria-prima é produzida lá pela Tailândia, pelo Vietnã. A fábrica fica na China, mas quem desenha o design de como que vai ser os calçados da Nike fica na Itália, né? E esse calçado vai ser consumido por brasileiros. Então, essa fragmentação do processo produtivo fez com que não tem mais que faz com que existam, né, fábricas que não sejam 100% nacionais, mas toda dividida, né, em várias partes do mundo. A produção tá toda fragmentada um mundo afora. E aí, a globalização ela é boa ou ruim? O que vocês acham? O Giddens vai dizer que a globalização ela é ambígua, ou seja, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela traz desafios e oportunidades diferentes para cada país, né? Então, ela traz desafios para países desenvolvidos, mas também traz oportunidades para países desenvolvidos, e elas trazem desafios para países subdesenvolvidos e oportunidades para países desenvolvidos. Vocês entenderam? Então, não existe resposta única para todos os países, né? E cada país vai ter desafios e oportunidades diferentes. Vamos a um exemplo. Pense num país 1, que seria um país desenvolvido. E pense-se num país 2, que seria um país subdesenvolvido. E uma questão de uma fábrica, por exemplo, né? Para o país 1, seria um desafio, né, ver essa fábrica querendo ir embora do seu país e colocar, né, a instalação da fábrica física em outro país. Por quê? Porque se essa fábrica ela vai tentar mudar para outro lugar no planeta Terra, né, provavelmente lugar onde paga salários, onde é possível pagar salários mais baixos para os trabalhadores, né? Se essa indústria sai dali, ele vai gerar desemprego naquele país. Como de fato, né, aconteceu no passado, teve mudanças da fábrica da Ford que veio para o Brasil, fábrica da Nike da Apple que foi para a China e coisa, e acabou gerando desemprego dentro dos Estados Unidos. Então, para esses países é um desafio, né? O que fazer com tantos desempregados se as fábricas vão embora atrás de mão de obra mais barata, né? Ao mesmo tempo, para o empresariado, dono dessas fábricas, é uma oportunidade de conquistar mercados consumidores em outros países. Então, eles que não conseguiam vender seus produtos dentro de outros países, agora vai conseguir, né, vender para outros países, tornar sua marca famosa e conhecida em lugares onde antes era desconhecido. E já no país 2, né, o país que recebe essa fábrica, o desafio, né, é porque essa fábrica pode gerar poluição, pode gerar lixo. O que você vai fazer com essa poluição? O que você vai fazer com esse lixo? Como é que você vai controlar isso? A industrialização, ela geralmente leva também a um processo de urbanização descontrolada, surgimento de favelas, bairros sem planejamento, etc. Atrapalha o tráfego, né, o trânsito, então gera congestionamento, etc. E onde você instala uma fábrica e começa a crescer, também aumenta o preço dos aluguéis, dos alimentos. Isso é um desafio, né? Já a oportunidade é que essa fábrica traz empregos que provavelmente não surgiriam, né, em tanta quantidade de outra forma. E aí você vê que você tem uma equação complexa, né? Desafios e oportunidades. E é muito difícil você dizer aí se é bom ou ruim para quem, para qual parcela da sociedade, né? E aqui eu trago algumas questões para discussão, né? E aí, vocês acham que a globalização é mesmo um conceito do tipo panaceia, que mais confunde do que explica? Ou se a gente parar para estudar direitinho, ele mais explica do que confunde?
E outra questão, mas será que essa teoria do Giddens, né, de que traz desafios e oportunidades e diferentes para cada país, será que ele não está sendo um pouco ingênuo? Será que não existe uma assimetria de modo que alguns países vai ter muitas oportunidades e poucos desafios e em outros seja o contrário? Né? Então, esse era o tema da nossa aula. A gente se vê na próxima.